Miadores, para proteger uma das minhas 7 vidas, a única vida que os humanos têm, e até mesmo a sua própria vida, peço licença para falar diretamente com o boneco Robert. Como vai, Robert? Meu nome é Shadow Rapusai, e humildemente, com todo respeito, eu peço a sua permissão para contar a sua história e mostrar suas lindas fotos nesse vídeo. E se você acha que tudo isso é besteira, antes que seja tarde, peça perdão ao Robert e deixe o seu like nesse vídeo para mostrar a sua apreciação à história dele. O conto que Mia traz hoje é a história do boneco Robert, que está em exibição no Museu East Martello, em Key West, nos Estados Unidos. O boneco tem o tamanho de uma criança, e apesar de sua aparência frágil e idade avançada, ele é considerado o boneco mais mal-assombrado e perigoso do mundo. Robert nasceu na Alemanha no ano de 1904 e ele chegou aos Estados Unidos através de uma rica família que estava viajando e o trouxe como presente para o seu filho, que se chamava Robert Eugene Otto. O menino se apaixonou imediatamente pelo brinquedo e o carregava para todos os lugares. A coisa começou a ficar séria e estranha quando o menino deu o seu primeiro nome de presente para o boneco. Começou a vesti-lo com suas roupas. O menino passou então a se chamar Eugene, que era o seu sobrenome, e imediatamente instruiu os seus pais e aos empregados da casa a chamá-lo apenas assim. O boneco, agora batizado como Robert, recebeu as roupas favoritas de Eugene como um presente. A família morava em uma grande mansão que existe até hoje. Fica na esquina da Simonton com a Eaton, em Key West. A família Otto era uma família de prestígio e de posses, e por morarem neste casarão, tinham muitos empregados que os ajudavam a cuidar da casa. Há relatos de que esses empregados sofriam de maus tratos pela família. E não demorou muito para que uma empregada magoada usasse os seus conhecimentos espirituais para colocar uma maldição na família. Esta empregada, vendo que seria demitida, resolveu usar a sua magia. Robert, então, se tornou o resultado de uma maldição voodoo. A feiticeira o trouxe à vida e deu a ele uma simples tarefa: trazer medo, desconforto e sofrimento à família Otto. O menino Eugene continuou suas brincadeiras com seu único amigo e boneco favorito e passava horas conversando com Robert. Há relatos de que seus pais ouviam duas vozes distintas durante os longos diálogos, mas deduziam que se tratava apenas do garoto interpretando essas vozes por brincadeira. Mais tarde, situações misteriosas começariam a ocorrer dentro do casarão. Por vezes, a criança acordava aos gritos no meio da noite, com diferentes objetos jogados pelo quarto. Quando os pais pediam por uma explicação, ele sempre culpava Robert. Muitas vezes, móveis eram encontrados virados, os brinquedos de Eugene eram frequentemente encontrados rasgados e destruídos pela casa. Por vezes, os pais de Eugene o encontravam em seu quarto, encolhido em sua cama, apavorado e petrificado. Quando perguntado o que havia acontecido, Eugene apenas respondia: Robert fez isso. A família Otto ouvia com frequência Robert, o boneco, se movendo pela parte superior da casa, com seus passos ecoando por áreas da propriedade que estavam completamente vazias. Dizia-se que até mesmo seu riso podia ser ouvido no meio da noite. Apesar de tudo isso, e também de seu medo óbvio de Robert enquanto criança, Eugene sempre o manteve por perto enquanto ele crescia. Quando adulto,
Eugene se tornou um artista e também se casou. Muitas pessoas evitavam a casa inteiramente para que pudessem evitar Robert. Annette, esposa de Eugene, detestava Robert e supostamente o baniu para o sótão da casa. Naturalmente, ele não gostou muito disso e então Robert, o boneco assombrado, mais uma vez fez suas exigências a Eugene, solicitando a ele o quarto da torre da casa, pois queria um quarto com vista para a rua. Eugene passou todo o seu tempo na sala da torre, junto a Robert, pintando e conversando com seu boneco e amigo, até a sua morte em 1974. Miadores, se vocês acham que a história acaba por aqui, vocês estão muito enganados. E para quem está se perguntando por que escolhi lhes contar sobre a história de Robert, não deixe de assistir a segunda parte da história do boneco amaldiçoado. Ah, e antes que eu me esqueça, muito obrigado, Robert, por me permitir contar a sua história. Até breve.